Somos o rebanho do grande pastor Jesus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, janeiro de 2014. Introdução. Jesus é a razão da nossa vida. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Não é ter o conhecimento sobre ele, mas conhecê-lo no nosso íntimo. Jesus não se parece com Deus, ele é Deus. Quem me vê a mim, vê ao Pai. João capítulo 14, verso 9. Estas palavras são eternas, trazem vida. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Os versos 3 ao 10 dizem assim: Então, lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscá-la da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não se necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a encontrado, reúne-se às amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Temos que viver totalmente rendidos, entregues ao Senhor, desejando, acima de tudo, a vontade de Deus, como ovelhas do rebanho do bom pastor. E desejo que você, amado ouvinte, se veja como uma ovelha. Em Lucas capítulo 12, versos 32, ele diz: Não temais, ó pequeninos rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Pequenino rebanho não significa um rebanho pequeno. E no rebanho as ovelhas não ficam dispersas, e sim juntinhas. Vejamos agora João capítulo 10, versos 10 a 18, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebenta e dispersa. Os mercenários fogem, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Pai,
Há um poder inerente na sua palavra para nos transformar, edificar, consolar, exortar, trazer salvação e reconciliação. Conceda, Senhor, a verdadeira fome a cada coração, para que possamos, famintos, nos alimentar da sua palavra, conhecendo também o seu querer e o seu propósito. Concede-nos sabedoria e graça e, acima de tudo, a sua unção, pois ela quebra, desfaz todo jugo. Eu abençoo cada ouvinte, para que ninguém possa terminar essa audição como começou, que a sua poderosa palavra possa realmente agir nos corações, mostrando e revelando o seu querer, no nome de Jesus. Amém. Jesus, o Supremo e Grande Pastor. Ele é chamado de Supremo Pastor, e isso toca o nosso coração. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, diz: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esse é um dos nomes dele, Supremo, ou seja, não há nada além dele. Hebreus capítulo 13, verso 20, mostra o coração de Deus. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Jesus é o grande pastor, não no sentido de tamanho, mas grande no coração. Conhecer a Deus é uma aventura. A jornada mais fascinante na terra é conhecê-lo. Por isso, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Eu quero que você deixe o seu coração transbordar dessa realidade. Você é a ovelha e à sua frente está o grande, o Supremo Pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Voltando para João, capítulo 10, versos 11 e 14, Jesus diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. As ovelhas conhecem o pastor e o pastor as conhece. No verso 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas são muito parecidas umas com as outras, já os seres humanos são diferentes. Uns são altos, outros baixos, magros, gordos, mas a palavra diz que ele nos conhece independente de quem ou como somos. Ele sabe quando você está bem, quando está passando por uma situação delicada, quando está vivendo uma vida pura e santa. Ele também sabe quando você se mancha com o pecado. Ele o conhece. Ele jamais vai jogá-lo fora. Jesus disse: Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Talvez a grande dificuldade hoje esteja no fato de que as ovelhas não conhecem a Jesus, não conhecem a graça, não conhecem o favor, não conhecem a presença de Jesus. Esquecem o que ele disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Graça é tudo aquilo que eu preciso, mas não mereço. Eu não mereço ser amado por ele, não mereço as bênçãos dele, não mereço o favor dele. Tudo que recebo é pela graça. O bom pastor sabe o nome das suas ovelhas. O bom pastor sabe o nome que lhe foi dado aqui e o nome que você terá na glória, pois receberemos um novo nome. Em João capítulo 10, verso 13 está escrito: Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus nos chama pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe até quantos fios de cabelo temos. Todos são numerados. O maior inimigo que temos não é o diabo. Jesus não disse para vencermos o diabo. Isso é problema do pastor. Nosso maior inimigo é a ignorância. Está escrito: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Jesus não disse para vencermos o diabo, pois a vitória sobre o diabo foi Jesus que conquistou. Apenas temos que ter o conhecimento de que o nosso pastor, o sumo sacerdote, esmagou a cabeça da serpente. O diabo
é um leão desdentado que ruge ao nosso derredor. O bom pastor possui um só rebanho. O bom pastor quer reunir as suas ovelhas. Algo que traz muita alegria ao coração dele é quando ele o vê reunido junto aos irmãos da congregação. No verso 16 de João capítulo 10, Jesus diz: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá o rebanho e um pastor. A igreja de Jesus é uma só. Ela não possui duas. Não possui dois rebanhos. É verdade que aqui precisamos ter diversidade, precisamos participar de uma congregação, mas não pode haver qualquer tipo de competição. O seu coração precisa se deleitar na compreensão de que você faz parte do rebanho do Senhor. O bom pastor guia suas ovelhas. Isaías capítulo 40, verso 11 diz: como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. No Salmo capítulo 23, verso 3, ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O bom pastor guia suas ovelhas. Muitas vezes, nas decepções da vida, a ovelha se sente muito frágil. A ovelha não tem garra, não tem dentes iguais aos do lobo, não tem a força do leão. A única proteção da ovelha é o pastor. A ovelha é muito dócil, por isso, muitas vezes é levada tão facilmente. Mas diz a palavra que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. As ovelhas devem ouvir a voz do pastor, mas muitas vezes ouvem apenas aquilo que querem ouvir. O grande drama das ovelhas é esse. Conta-se que uma moça, ovelha de Jesus, que vivia numa cidadezinha, queria se casar. E apareceu-lhe um moço que não era crente, era um lobo. Ela então pediu: Senhor, fale ao meu coração se ele é o meu esposo ou não, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Às 6 horas, quando o sino bater, eu quero que o Senhor me diga se é ele mesmo com quem eu vou casar. Às 6 horas o sino começou a bater e ela entendeu o som do sino como: é o João, é o João, é o João. Acredito que foi a resposta para ela e, por isso, se casou com João. Mas logo João colocou as garras para fora e a moça se decepcionou. Novamente orou: Deus, fale comigo se era o João mesmo. Fale comigo pelo mesmo sino que eu ouvi daquela vez. Ela estava tão sofrida e, naquele mesmo lugar, na mesma hora, às 6 horas, o sino iria bater e ela queria a confirmação se era o João mesmo. Às 6 horas o sino começou a bater e disse: era não, era não, era não, era não. O que significa que muitas vezes ouvimos o que queremos ouvir. Você não ouvirá algo diferente do que está na palavra. Você pode correr para todos os lugares, mas não pode, de maneira alguma, ouvir algo diferente daquilo que diz a palavra. A palavra diz de uma forma tão clara que o pastor guia, e a maneira dele guiar é pela palavra. João capítulo 10, verso 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque se reconhecem a sua voz. Você conhece a voz de Jesus? Você sabe que é Ele que está falando com você? Ele nunca falará algo diferente do que está na palavra. Se não está de acordo com a palavra, cuidado. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Ele diz: porque lhe conhecem a voz. Versos 4 e 5 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É fácil você saber. A voz do estranho é a voz da confusão. Se alguém disser que recebeu uma revelação que nunca ninguém teve, nem um profeta, cuidado! Toda a revelação está na palavra. Seguir a Jesus é a coisa mais simples que existe, mas muita gente complica tanto. Você precisa conhecer a Bíblia, se alimentar da palavra dele, para não ser enganado. Algo que o pastor faz é conduzi-lo, como está aqui no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem.
Somos livres quando estamos presos a Jesus pela palavra. Somos livres e acharemos pastagem. Sempre há pastagem, sempre há alimento. É pena que hoje, muitas vezes, estão inventando outra Bíblia, mas é o que está na palavra. É este alimento que nos sustenta. São esses valores que enchem o nosso coração. O pastor dá proteção às suas ovelhas. O pastor reconhece as suas ovelhas, mansamente lhes dá proteção. Em João capítulo 10, verso 28 diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Grande é esta verdade. A salvação não é uma conquista. Tudo o que recebemos é pela graça, e a graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço. Jesus diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, nem o diabo, nem seus demônios, nem seu patrão, nem seu marido, ninguém as arrebatará da minha mão. Onde você está? Onde você mora? É maravilhoso quando você entende a intenção que está por detrás dessa pergunta. Ela não se refere ao espaço físico. E quando você entende isso, a resposta é: eu moro nas mãos de Jesus. Nas mãos dele estão as marcas de que ele o comprou. As marcas dos cravos estão ali. E ele diz: ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque ele deu a vida por você. No meio de mais de 7 bilhões de seres humanos, ele olhou para você como se só você existisse. Olha para você durante as 24 horas do dia, como só você existisse. Ele olha para você não como um número, ele sabe o seu nome, ele o conhece. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Em Mateus capítulo 26, verso 31 diz: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Nada é surpresa para o pastor. Na cruz, o pastor foi ferido. As ovelhas ficaram dispersas, sem destino. Acharam que ele morrera e que tudo houvera acabado, que o fim está decretado. Mas ele diz: Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. João capítulo 10, verso 11 diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 15 ele repete as mesmas palavras: Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Em João capítulo 15, verso 3 diz: Mas já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Atos capítulo 20, verso 28, Paulo dá orientação guiado pelo Espírito Santo, falando para os líderes da igreja, lhe dizendo: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O bom pastor deu a sua vida por nós, deu a vida por mim e por você, ovelha. Efésios capítulo 5, verso 2 diz: E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele se deu por nós, mas muitas vezes ficamos apenas no nós, e nós queremos que nós sou eu e você. Tito, capítulo 2, verso 14 diz: O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A vida de Jesus não foi tomada. Se Jesus não tivesse dado a sua vida, se na cruz ele não tivesse dito: Pai, nas tuas mãos entrego agora o meu espírito, Lucas capítulo 23, verso 46, ele não teria morrido. Ele deu a própria vida. Você é exclusivamente dele. Diz a palavra que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Você não precisa pecar. Você pode passar um dia inteiro sem pecar. Pode passar 2 dias sem pecar. Pode passar 4 dias sem pecar. Você pode passar um mês inteiro sem pecar. Pecar é uma escolha.
Nós não pecamos por medo da punição pelo pecado, mas porque o pecado irá ferir o coração de quem mais nos ama. Acerca de que temos para não pecar, não é o medo de termos descoberto o nosso pecado, mas porque irá ferir o coração daquele que mais nos ama. Não vem nenhuma tentação sobre você que ele não esteja vendo, e ele não permite que você seja tentado além das suas forças. Você só peca por falta de vergonha. Para você pecar, tem que quebrar todas as cercas de proteção que o Senhor tem colocado. Você pode viver sem pecar? Pode. Pecar é uma escolha. Você não é obrigado a pecar. Jesus nos ensinou a orar assim: não nos deixe cair em tentação. O que é cair? É ceder à tentação. Você pode impedir que um passarinho pouse em sua cabeça? Não. Mas pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. Pode viver uma vida segundo a vontade do Senhor, quando compreende que Ele deu a vida por você e Ele lhe deu a vida eterna. O pastor dá a vida eterna às suas ovelhas. João capítulo 10, verso 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vida eterna não é uma quantidade de vida, é uma qualidade de vida. E a vida eterna começa aqui. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, verso 3. O Supremo Pastor é o Cordeiro de Deus. Jesus não se identificou simplesmente como ovelha. Ele veio até nós. A palavra diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, verso 1. Você nunca irá imitá-lo criando outro sol, mas você vai imitá-lo sendo como um cordeiro. Diz a palavra em Isaías 53, verso 7 assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus foi identificado como Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10 diz: depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta ao trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse capítulo 15, verso 3 e 4 diz: entoaram o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse capítulo 21, verso 22 diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, verso 27 diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Considerações finais. Hebreus capítulo 13, verso 20 diz: ora, o Deus da paz
que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 25 diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Antes de nos convertermos, esse era o nosso retrato. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 4 diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. João capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você pode viver situações patológicas, situações difíceis, mas quando diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, você passa a viver uma vida abundante. A vida cristã não é miserável. Não existe entrar e sair da presença de Deus, mas viver na presença de Deus. Para o cristão, todo lugar que ele pisa é sagrado. Aonde chega, fica irradiado, porque as pessoas veem nele algo diferente. Para o cristão, todos os dias são sagrados. Não há um homem poderoso, nem uma oração poderosa. O poder da oração está no nome de Jesus. Todos nós somos sacerdotes e não somos o que aparentamos. Há uma fonte de vida que irradia dentro de nós. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não é só sorriso, é a vida que temos, da qual desfrutamos. Veja o que está escrito em João capítulo 1, verso 4, que diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em João capítulo 11, verso 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é esta fonte de vida. Em 1 João capítulo 5, verso 12 diz: aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Não é religião, é vida. Temos o hábito de classificar as pessoas como boas ou más. E pensamos que as boas são as que têm a vida. Então, imaginem dois fios de eletricidade. Se eles estiverem separados por 1 milímetro, passará energia? Não. Se estiverem separados 1 quilômetro, passará energia? Não. Só passará energia se estiverem ligados. A pessoa pode ser honesta, correta, boazinha, mas se ela não estiver ligada a Jesus, estará na mesma situação de uma pessoa desonesta, cruel e assassina. Não é a quantidade de pecados, é o fato de não ter vida. Por isso está escrito de uma forma tão clara que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em João capítulo 10, verso 3 diz: as ovelhas ouvem a sua voz. Uma característica das ovelhas do Senhor é que elas ouvem a voz dele e amam ouvi-la, amam ser guiadas por ele. Jesus disse: todos quanto vieres antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, verso 8. Só existe uma porta, que é Jesus. Quem sabe você já ouviu o evangelho tantas vezes, mas até hoje não atravessou essa porta. Não adianta ficar titubeando e dizendo: a minha hora vai chegar. A hora é agora. É uma escolha que você faz. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem sabe você é alguém que já andou pelos caminhos dele, se afastou e hoje bate aquela saudade, tal qual o pródigo. Esta é a hora de você voltar e passar pela porta. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Achando-a, põe nos ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versos 4 e 7. Esta parábola conta que o pastor procurou a ovelha até encontrá-la.
Caso você esteja em situação semelhante, saiba que Ele quer lhe encontrar. Esta é a hora de você voltar. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.